Olá, seja bem-vindo ao Jornal São Carlos. 13% das famílias brasileiras usam internet do vizinho. O estudo foi feito pela TIC Domicílios, que não soube informar se o dono do sinal sabe que o vizinho está usando sua internet. A pesquisa, que ouviu 19 mil famílias em todo o Brasil, revelou que 1 a cada 2 domicílios do Brasil não tem conexão com internet. Entre os domicílios que não têm conexão à rede, 49% das pessoas apontaram o custo elevado do serviço como principal problema e que 47% dos brasileiros com 10 anos de idade ou mais usaram o telefone móvel para se conectar. Queda na venda do varejo de veículos, vestuário e material de construção. Caiu também o consumo de energia no estado. O USP congela 20% dos gastos com custeio e investimentos. Contas da presidente Dilma não devem ser aprovadas. São os nossos destaques da edição de hoje. Queda nas vendas do varejo na passagem de junho para julho. O levantamento foi feito pelo IBGE. O declínio foi de 1%. O setor de hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebida e fumo também caíram 1% nas vendas do comparativo entre os 2 meses. Os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário, calçados e material de construção também apresentaram queda. Somente os veículos tiveram desempenho positivo no período, com crescimento de 5,1% em julho, numa comparação com o mês anterior. Foi o melhor resultado desde novembro do ano passado. Mas, em relação a julho de 2014, as vendas de veículos no país caíram 13,3%. O consumo de energia no estado de São Paulo também caiu no ano passado. Em 2014, a redução foi de 1,88% em relação a 2013. O setor industrial registrou queda de 6,9%. Já o residencial caiu apenas 1%. O comércio teve uma elevação de 8,2% em relação ao ano anterior. O secretário de Estado de Energia, João Carlos de Souza Meirelles, explicou que a retração econômica nacional fez com que a produção e, consequentemente, o consumo de energia diminuísse. Com o maior parque fabril da América Latina e mais de 44 milhões de habitantes, o estado de São Paulo consumiu 25,3% de toda a energia utilizada no Brasil no ano passado. O USP decide congelar 20% dos gastos com custeio e investimentos. Com a medida, a instituição espera economizar 114 milhões de reais ainda neste ano. O corte de gastos vale para todos os órgãos e unidades. A USP informa que houve um recuo de 3,9% na arrecadação do ICMS paulista entre janeiro e julho, na comparação com o mesmo período do ano passado, em valores corrigidos pela inflação. A principal fonte de recursos da universidade é uma cota de 5,03% desse tributo. E falando em USP, foi desenvolvido aqui em São Carlos um caminhão totalmente autônomo. O projeto é fruto de uma parceria tecnológica entre a USP São Carlos e a Scania. Mas como é que funciona? Como roda esse caminhão? É o que a gente vê agora. Observe este caminhão. Não, você não está enganado. Realmente ele não tem motorista. Tudo é controlado sozinho. O volante, o freio e o acelerador. Ele é um protótipo de um caminhão autônomo que levou 2 anos para ser concluído em parceria com a montadora sueca. O que se pretende é ofertar à sociedade um caminhão mais seguro, sob o aspecto dirigibilidade, sob o aspecto meio ambiente. Por que eu digo isso? É um caminhão que, esse caminhão autônomo procura minimizar as falhas do motorista, do ser humano. Você tem com isso uma condução mais segura, você tem uma economia de combustível, você tem uma economia de peças que tem o seu desgaste poupado, você acaba não tendo que fazer muita substituição, porque ele dirige dentro da melhor condição que o equipamento mecânico, que é o caminhão, funciona.
Por que a USP? Porque aqui nós encontramos um corpo de professores, alunos e de interesse muito forte em fazer essa parceria com a empresa. Tudo é comandado por sensores. Na frente do caminhão foram instalados radares e microcâmeras que conseguem estimar a distância e a forma dos obstáculos. Em cima do veículo foram inseridas antenas de GPS para evitar que ele ultrapasse as faixas e invada a pista contrária, por exemplo. Tudo é comandado por este programa de computador que traduz as informações recebidas para tomar a decisão correta. Ao perceber um pedestre atravessando a rua, como é o meu caso agora, por exemplo, o caminhão para. E ao perceber que a via está liberada, ele retoma o seu controle. Apesar de prever o funcionamento totalmente autônomo do caminhão, ele tem como objetivo auxiliar o motorista. Então, ele permite que o motorista, por exemplo, deixe o caminhão andar autônomo numa estrada e assim que o caminhão se aproximar de uma cidade que tem um trânsito muito mais complexo, ele avisa, através de um sistema de som, que o motorista deve assumir o comando. A massa de ar quente sobre a região vai continuar por aqui. A máxima nesta sexta-feira será de 34 graus, dia de muito sol, e não há previsão de chuva para os próximos dias.